Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na sequência, o Palmeiras tem dois duelos bem interessantes. Hoje a equipe de Abel Ferreira encara o Sporting Cristal pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Na sequência, o Verdão encara o Cruzeiro pela próxima rodada do Brasileirão, em um dildo direto pela parte de cima da competição. De acordo com informações apuradas pelo jornalista André Hernan, do site UOL Sport, no momento, apesar das especulações sobre a possibilidade do craque português Cristiano Ronaldo pode ser alvo do Palmeiras, não existe a menor possibilidade. Além disso, ele não parou por aí e destacou que não deve ser apenas CR7 que não deve ser contratado pelo Alviverde Paulista de Abel Ferreira. O clube presidido por Leila Pereira não deve contratar ninguém. Depois que a Televisa deu essa notícia, que o Palmeiras era um dos clubes interessados no Cristiano Ronaldo, só se fala nisso num determinado nicho de palmeirenses, começou o colega. Falando com uma fonte hoje de manhã do Palmeiras sobre janela, reforços, a minha apuração é que muito provavelmente o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial, vai com esse elenco, informou André Hernan. Conforme o que foi trazido nos bastidores, André Hernan expôs que o entendimento é que o clube não precisa de contratações e o time palmeirense está fechado para a disputa da competição. Até o Mundial, o tempo está muito curto e não tem uma emergência nesse momento, como no começo do ano, quando precisava de centroavante, declarou o jornalista. Não é que está faltando jogador, o Palmeiras está muito low profile, com perfil discreto traduzindo do inglês no mercado, e a tendência é que não contrate ninguém até o Mundial, encerrou Hernan. Agora, vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Assim, na conversa que a gente vai falar do Palmeiras e assim como o São Paulo já está classificado, né? Jojo, bom dia, seja bem-vinda também. E aí, meus amigos, bom dia para você, Mari, Lofredo, todo mundo que acompanha o Sport TV News. Bom, o Palmeiras vai para o 100%, né? Não pode ser mais alcançado, já tem garantido o primeiro lugar geral, ou seja, vai disputar todas as partidas eliminatórias em casa, né, dentro do Allianz Parque. Mas vai para ter ainda mais confiança, né? E, claro, acho que o mais importante desse jogo, fora os pontos, fora a moral de passar de novo a primeira fase sem nenhuma derrota, 100%, vencendo todas as partidas, é a despedida do Estevão, né? O último jogo dele no Allianz Parque, tem mais um jogo do Palmeiras, mas é fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras vai para Minas Gerais enfrentar um Cruzeiro. Aliás, que jogo, né? Mais uma final antecipada hoje, times que estão no G4. Então, assim, normalmente, esse jogo, né, e pelo que o Abel tem feito no Campeonato Brasileiro, aliás, durante todo o ano, a gente espera que seja um time bastante mexido, que ele vá dar mais minutos aí para, por exemplo, o Marcos Rocha, poupar o Giai, que tem jogado bastante, o Paulinho pode ser titular. Na prévia de escalação nossa, não tem o Estevão como titular, mas eu duvido que ele vai fazer isso, que ele vai ser um estraga-prazeres, assim, o Abel, de não colocar o Estevão, jogar o primeiro tempo, sair aplaudido pela torcida no segundo. Acho improvável. E a gente sempre erra a escalação do Abel, essa é a verdade, né? Ele sempre surpreende, pelo menos uns 2, 3 nomes a gente erra. Então, embora a informação seja de que ele não está confirmado como titular, eu acredito que ele comece jogando, mas por essa questão da despedida, né? De dizer tchau para o seu torcedor. E nesse clima de despedida, acho importante destacar também como que o Estevão se despede do Palmeiras, né? Um jogador ainda mais completo, que mudou seu comportamento, né? Mudou seu posicionamento, contribui para o Palmeiras ter um repertório ainda mais forte, ofensivo, não só pela chegada dos jogadores, mas pelo próprio comportamento do time em relação ao Estevão. Então, antigamente, a gente via um Palmeiras, penso pelo lado direito, muito dependente da genialidade desse menino aí de 18 anos. Então, você pegava o mapa de calor do ataque do Palmeiras, estava tudo ali pela direita. Hoje, até pela movimentação do Estevão, e falando individualmente do Estevão, como ele se comporta nesse ataque do Palmeiras, é um jogador mais completo, aparece aí como um meia-direita, que também aparece muito pela esquerda, se movimenta mais. Que sorte do Ancelotti, né, que vai receber esse jogador na seleção brasileira, ainda mais completo, o Chelsea também. Então, essa despedida também marca aí, e acho importante destacar essa evolução que a gente acabou vendo pouco, né? Porque o Abel transforma o Estevão nesse jogador, nesse meio campo, jogando mais por dentro e eventualmente caindo para a ponta, quando o Veiga se machuca. Então, por uma necessidade, ele teve que encontrar umas soluções e dar essa oportunidade, que era um clamor da torcida também, né? Ver o Estevão jogando pelo meio. Então,
embora ele não esteja confirmado na escalação titular, a gente acredita que o Abel vai colocar, sim, o Estevão para jogar o primeiro tempo e sair aplaudido, fazer uma festa com essa torcida nessa despedida do Allianz Parque. Perfeito, vamos botar agora, sim, então, o grupo G, que é o grupo do Palmeiras, na tela, para a gente entender. Ah lá, ó. O Palmeiras já é a melhor campanha da Libertadores. Só que pode chegar tá? com 100%, né? Isso. Porque com 18 pontos é isso. O São Paulo chegou com 14 pontos, né? O Racing pode chegar só a 13, o River já chegou a 12, o Estudiantes chegou a 12. Veja só que todo mundo chega na sexta rodada e não fez nem... Tem time que ficou a 3 pontos, tem líder que ficou a 3 pontos do Palmeiras, sem o Palmeiras jogar a sexta rodada. É verdade que o grupo do Palmeiras é bem mais ou menos também. Ah, mas tinha muito grupo que a gente achava que também era mais ou menos. Tinha mais grupo, com um time descartado. Tinha grupo que tinha, por exemplo, o grupo do Botafogo tinha disputa entre 3 times. O grupo do Flamengo não deveria, mas tinha disputa entre 3 times. Abriu-se uma disputa, né, no decorrer da competição. Não era para ter... Mas alguns grupos tinham disputa entre 3 times. Aí mal tinha disputa entre 2 times, né? Então, o Palmeiras muito fez superior, bem o serviço. Voando. Fez muito bem. Confirmou o favoritismo, que aliás até superou, né? A nossa expectativa de favoritismo e é líder do campeonato brasileiro. Brasileiro. Depois a gente vai falar de calendário, porque como é que administra? Pergunta pro Abel, que parece que tem como... parece, não dá para jogar 2 competições. Não, quando você tem um elenco... E 3, se estiver jogando 3. Tem um elenco para isso, né? Tem um elenco para isso, se preparou para esse momento direitinho. Todo mundo tem no seu nível, né? Todo mundo tem no seu nível. Uai, mas aí que muda tudo. Se o time reserva, o banco, você tem um elenco, mas não tem o nível, aí você tá lascado. Então, você não consegue. Então você tem que prestar atenção nas suas contratações. Isso. Preste atenção nas suas contratações. Aí é um outro problema. Talvez a gente... E eu tô falando de clube com dinheiro, tá? Porque o clube sem dinheiro aí tem que operar um milagre. Tem muito clube com dinheiro que contratou mal. E o pessoal que paga 2 milhões por mês pro jogador reserva? Então vamos falar desse time. Aí, vamos falar desse time. Divulgando, se inscrevendo no canal. A gente tá pertinho, mas ainda não batemos os 100 mil, hein? Tá pertinho. Conto com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho do Estevão hoje. Estevão, que aliás no jogo da semana passada, acho que foi o jogo do Ceará, né? O jogo do Ceará na Copa do Brasil. A gente falou daquela campanha aqui para que o Palmeiras fizesse realmente uma homenagem para o menino que está se despedindo do Palmeiras, se despedindo no Allianz Parque, né? Nesse momento é a última partida do Estevão no Allianz Parque e seria muito interessante como vai acontecer essa homenagem para o Estevão, que merece, um menino prodígio, um garoto fenômeno que conquistou todo mundo, começou garotinho no Palmeiras, ganhando títulos na base, chegou no profissional, não foi diferente, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista e só com 18 anos que acabou de fazer, né? Foi vendido já há 2 anos. Foi vendido assim que completou 16 anos, que fez o primeiro contrato profissional. Foi negociado com o Chelsea. Olha os valores, hein? 358 milhões de reais. 60,5 milhões de euros, acima da multa, que era de 45 milhões. Então, olha o que movimentou esse garoto, que na época tinha 16 anos e agora, já com 18, está indo embora. Então, oportunidade do palmeirense se despedir desse menino, que conquistou títulos, que fez gols, que deu assistência e que ganhou títulos com o Palmeiras e ainda, né? O Palmeiras teve um grande resultado financeiro. Foram 76 jogos com a camisa do Palmeiras, 25 gols e 14 assistências. Até aqui, né? Porque, na verdade, ainda tem o jogo de amanhã contra o Sporting Cristal pela Libertadores, que é um amistoso internacional, não vale nada, é jogo da Libertadores. Mas não vale nada porque o Palmeiras já tem a melhor campanha no grupo e tem a melhor pontuação geral. Então não vai mudar nada para o Palmeiras. O que é interessante é a festa que o Palmeiras promete aí para esse menino. A diretoria entendeu esse momento, né? A gente falou aqui dessa promoção que deveria acontecer, essa homenagem, essa despedida, e a diretoria do Palmeiras atendeu e vai proporcionar a esse menino uma despedida legal, né? Com um ingresso mais barato, ingresso de 40 a 120 reais para quem não é sócio torcedor. Então, pela metade do preço que normalmente o Palmeiras pratica na Libertadores, para que o torcedor possa ir lá e fazer uma justa homenagem para o menino que está indo embora. O Estevão vai deixar saudades, né? Por tudo que fez, pelo talento
que hoje é difícil a gente encontrar no futebol brasileiro. Alguns falam umas bobagens aí que ele não joga jogo grande, mas o menino é grande. Isso que é interessante, né? Ele é muito grande, ele se tornou o principal jogador do Palmeiras, é a maior venda da história do Palmeiras e está se despedindo. E é muito bacana você que tiver tempo, disponibilidade para chegar lá, fazer uma homenagem e se despedir desse craque. Está indo embora, então vai jogar contra o Sporting Cristal, Libertadores, vai jogar ainda o Brasileiro contra o Cruzeiro, só que é em Minas Gerais, né? Vai ser lá no Mineirão, e depois vai para o Mundial ainda com o Palmeiras, porque o Chelsea também vai estar lá. O Chelsea também vai estar no Mundial, mas o Estevão ainda joga pelo Palmeiras no Mundial, primeira fase. Então a gente vai ter, Estevão, 2 jogos no Brasil, né? E depois mais 3 confirmados nos Estados Unidos, que é a primeira fase. Os jogos contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Miami do Messi. Aí depois vamos ver se o Palmeiras classifica. Eu acredito, acho que o Palmeiras passa e deve passar em primeiro lugar desse grupo. E depois vamos ver quem enfrenta, se é PSG, ou se é o Atlético de Madrid ou o Botafogo. Dos 3 aí deve ser um adversário do Palmeiras. Eu acho que vai dar o Atlético de Madrid. Vamos esperar. E aí o Palmeiras pode, fase a fase, né? É mais complicado o Mundial, mas ainda vai contar com essa joia aí das categorias de base. Mais um, hein? Mais um menino que surgiu, que despontou, que vai embora e que vai deixar muita saudade, mas sabe, né? Um dia pode voltar porque é craque, a gente gosta de craques usando a camisa do Verdão, não é verdade? Então, justa homenagem, parabéns à diretoria do Palmeiras pela iniciativa. Um jogo que vai ser inesquecível para o garoto, para o torcedor que lá comparecer, para se despedir dessa joia que vai embora, mas que a gente sabe que as portas vão ficar muito abertas para que um dia ele possa voltar. Parabéns à diretoria, baixou o ingresso, já tem praticamente 30 mil ingressos vendidos, hein? Olha que legal. Quase 30 mil ingressos vendidos, então o pessoal se mobilizou aí para dar o adeus, até logo, para o Estevão que vai embora, tá bom? Então a gente vai, lembrando vocês que depois do jogo, a gente vai estar aqui na live, depois do jogo do Palmeiras contra o Sporting Cristal, o jogo vai ser 9h30 da noite, logo após o jogo a gente entra aqui para falar com vocês, e vamos torcer para que mesmo assim, que o menino merece uma despedida com vitória, né? Que o Palmeiras vença mais essa, termine 100% a primeira fase da Libertadores, e a gente vai estar aqui passando a limpo o jogo com vocês, tá? A gente sabe, você já sabe, você que está acostumado aqui com o canal, sabe que aqui a gente vai abrir espaço para vocês possam participar, e a gente vai passar a limpo mais um jogo do Verdão, que espera que possa se despedir aí o menino, então, com uma grande vitória. Combinado? Espero vocês, então, lembrando que a gente tem parceiros aqui no canal, né? BandBet é um parceiro do canal, depois o Lucas coloca aí o QR Code, né? O QR Code para que o pessoal possa entrar, possa fazer sua inscrição, às vezes some essas palavrinhas, né? O QR Code está aí na tela, então, para que você possa entrar, fazer sua inscrição na BandBet, que é a confiança aqui do canal, do Grupo Bandeirantes também. Você sabe que o Grupo Bandeirantes tem muito tempo e muita credibilidade. Então, é mais um parceiro que a gente... Palmeiras volta a jogar nesta quinta-feira, Libertadores da América. Vai ser a despedida do Estevão do Allianz Arena. Definitivamente na Libertadores, os palmeirenses não têm do que reclamar. Já garantido como líder do grupo e com a melhor campanha da fase de grupos, agora só falta cravar o 100% de aproveitamento. Estevão faz questão de conseguir e deixar uma última impressão para ficar. Afinal, o jogo contra o Sporting Cristal marca a saideira dele na arena. O último capítulo de Estevão no Allianz, então, despedindo dessa maneira, acho que não teria como ser melhor. Diante da minha torcida, diante da torcida que me apoiou desde o começo, uma torcida que eu amo. Então, vai ser muito emocionante para mim. Bom, a diretoria armou uma promoção. Liberou ingressos mais baratos para que a casa esteja cheia na despedida do craque, que nem saiu ainda, mas já está batendo no peito a maior saudade. Tá, esse último mês agora tá batendo mais forte no peito. Saber que todo dia de manhã não vou estar mais junto com os caras ali no café da manhã, com aquela resenha, não vou estar mais depois do treino ali na piscina junto com eles. Triste por sair de casa, mas empolgadíssimo para ganhar o mundo. Não só pelo Palmeiras e pelo Chelsea. Estevão falou sobre a alegria de ouvir o próprio nome na primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção. Estevão, Palmeiras. Claro, estava muito ansioso. É um novo ciclo que começa na seleção brasileira e, como todo brasileiro, o jogador quer fazer parte disso.
Um outro atacante é assunto no Palmeiras, Ramon Sosa, que não está tendo muito espaço no Nottingham Forest. A diretoria não confirma nada, mas muita gente da imprensa garante que ele está bem próximo do Alviverde. Por isso, uma importante rádio do Paraguai me chamou para falar do assunto. Aunque o clube não o confirma. Em troca, pedi para o apresentador Arturo Rubin, que é um dos mais importantes locutores do país, comentar o que acha do jogador da seleção. Ele disse que é um bom ponta, tem muita força e luta bastante em campo. Bateu um bolão no Olímpia, então dirigido pelo Gorosito, antes de ir para o futebol argentino e depois para a Europa. Vai melhor pela esquerda que pela direita. Mas o lado onde vai jogar será uma decisão do Abel Ferreira se o Palmeiras realmente contratá-lo. Palmeiras se incorpora ao equipo brasileiro. Será que o zagueirão Gustavo Gomes vai ter com quem tomar tererê e trocar uma ideia em Guarani, o dialeto mais falado no Paraguai? Tempo vai dizer, meu querido Dan. E olha, tem jogão e decisivo nesta quinta-feira na Libertadores da América, que é lá em Porto Alegre. Pessoal, primeira coisa, gente, o Palmeiras não deve contratar ninguém nessa janela de transferências. Será? É a informação que o André Hernan trouxe hoje, falando que ele conversou com uma pessoa do Palmeiras e disse que o Palmeiras não pretende fazer nada, que o Palmeiras está muito tranquilo, que o Palmeiras tinha a questão do centroavante, do atacante, já trouxe o Vitor Roque, tem o Paulinho ainda para entrar em forma, aliás, até comentei hoje, você está demorando um pouco mais do que a gente esperava. E que o Palmeiras acha que está muito em cima da hora também para trazer algum jogador e vai para a Copa do Mundo de Clubes com o elenco que tem. Dificilmente chegará alguém. Aquele negócio, eu sempre falo quando tem esse tipo de afirmação pra gente não levar sempre 100%. Por quê? Porque pode aparecer uma grande condição, uma situação muito boa para o Palmeiras em fazer um negócio. Ou de repente isso é passado para realmente assim tirar o Palmeiras dos holofotes para que possa realmente negociar com algum jogador, senão fica muito inflacionado quando falam que o Palmeiras quer algum atleta. Já teve o Brian Rodrigues que o Palmeiras observa, o Sosa, jogador do Nottingham Forest. Palmeiras quer lateral direito, busca um lateral esquerdo, mas ainda depois tem uma outra janela depois do Super Mundial e o Palmeiras pode ir às compras. Nesse momento, a informação que o André Hernan, que é assessor da Leila lá, vive com ela, deu entrevista pra ele e tudo, falou que não chegará ninguém. Vocês acham isso ok ou vocês acham um erro? Vocês acham que o Palmeiras tem alguma carência grande ali para essa sequência e para a Copa do Mundo de Clube? Deixe seu comentário. Outra coisa, dando os créditos lá pro Verdão MVVC, um abraço, Zé, parceiro de mídia alternativa. Ele trouxe a informação hoje, tá? Que o Lomba pode renovar com o Palmeiras. Eu vou ficar até surpreso se isso acontecer, porque o Palmeiras já estudava ali trazer o Gabriel Grando, o Lomba não aceitou a proposta do Fluminense e informação lá do MVVC que ele pode talvez renovar com o Palmeiras. Então vamos aguardar e ver se isso realmente vai acontecer. Outra informação que eu já tinha trazido para vocês aqui sobre o Kaique. Hoje o nosso palestra noticiou lá dando os créditos pro pessoal que o Vitória de Guimarães está negociando com o Kaique. O Kaique deve ficar lá no time português. Lembrando que o time dele caiu para a segunda. E o Vitória de Guimarães gostou muito da atuação do Kaique nos jogos que ele atuou. Ele atuou acho que 7, 8 jogos. O time dele acabou caindo, mas ele foi muito bem, chamou muita atenção. E deve ser emprestado ao time de Portugal, que é da primeira divisão. Vitória de Guimarães, depois ali do Sport, Benfica e Porto, junto com o Braga ali, o maior time de Portugal. Então o Kaique, 21 anos, podendo ficar lá mais um ano para ganhar experiência. Outro jogador que não vai ficar lá na Europa é o Pedro Lima. Ele não ficou lá no time da Croácia, mas o Verdão não conta com o atleta e ele deve procurar algum outro time também. O Pedro Lima nunca teve oportunidade aqui no Palmeiras, nunca foi um jogador que caiu no gosto da comissão técnica. Ele ainda tem vínculo com o Verdão, mas o Palmeiras já avisou que não conta com o jogador. Sobre o Felipe Melo, eu queria fazer um elogio ao Felipe Melo, que eu tenho acompanhado ele nos comentários da Sport TV. Muito coerente, e o Felipe Melo continua com a opinião forte e opiniões que pode desagradar muitos ali na bancada. O André Rizek também falou que não foi pênalti no Arrascaeta. O que a gente discute muito no futebol brasileiro é a questão do critério. Se você dá o pênalti do Vitor Roque, dá o pênalti do Arrascaeta, você de repente fala, pô, tem um critério, o cara botou o braço, empurrou, o outro colocou pra impedir, beleza. Agora, a questão é a falta de critério. O do Vitor Roque nem foi chamado e do Arrascaeta foi, e aí foi marcado o pênalti. O Felipe Melo falou que pra ele isso não é pênalti, isso é um contato que tem. Ah, o Murilo colocou o braço sim, mas se for marcar isso, você vai ter que marcar diversos pênaltis
por rodada. O Rizek até comentou isso, vai ter 6, 7 pênaltis por jogo, porque no escanteio tem muito isso, né? O cara vai cabecear, alguém bota o braço na frente, dá uma puxada ali e tal. Aí o pessoal fala, mas é o suficiente pra derrubar? Mas tem gente que está marcando. O juiz deu esse pênalti no jogo e o Denilson, não, pra mim teve uma carga, assim, o Murilo em um momento coloca o braço ali, atrapalha, e o Felipe Melo se mantendo ali no Sport TV falando, não foi pênalti, e esse lance tem toda hora, e por que não é marcado? Então assim, opinião forte de um cara que realmente ele não pipoca nas opiniões, ele mantém o que ele acha, independente do lugar onde esteja, a gente sabe onde é que ele está, né? A gente sabe que ali o negócio é pró, vocês sabem quem. Então, muito bom o começo do Felipe Melo como comentarista esportivo, era meio maluco dentro do campo. Nosso maior rival estava perdendo, mas mesmo assim se classificando na Sul-Americana. E aí eu tava acompanhando. Mas no outro jogo lá do grupo deles, que interessava também eles, né? Que fazem. O América de Cali fez um gol nos acréscimos, se eu não me engano, no Racing do Uruguai. O América de Cali ganhou de 1-0, eliminando o Corinthians, porque parece que mesmo com a derrota, o Huracan com vários reservas, mesmo eles sendo derrotados, eles estavam passando de fase, né, para a próxima fase da Sul-Americana. E aí, com gol nos acréscimos do América de Cali, o nosso maior rival está eliminado da Copa Sul-Americana. Quer quarta-feira melhor que essa, torcedor palmeirense? Hoje temos Sociedade Esportiva Palmeiras aí, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. E a partida contra o Cristal marcará a despedida de Estevão do Allianz Parque. Abel deve fazer muitas mudanças aí na escalação. Ontem, no treino da tarde, o trabalho foi tático e também fizeram um jogo em campo reduzido. Felipe Anderson não participou da atividade e é desfalque aí dessa partida de logo mais, tá bom? Hoje o Verdão joga às 9h30 da noite contra o Sporting Cristal. Um provável time aí para o jogo de logo mais tem o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Mikael e Vanderlan, Aníbal Moreno, Evangelista e Alan, Luigi, Maurício e Flaco Lopes. Vamos ver se o Abel realmente vai mandar esse time a campo, né? Lembrando que a escalação sai 1 hora, a escalação oficial, né? Sai 1 hora antes da partida e a gente coloca lá no nosso grupo do WhatsApp. E até o momento, mais de 31 mil ingressos foram vendidos. Teremos casa cheia aí na despedida do Estevão. Vale lembrar, ingressos a partir de R$50 no setor geral norte. O Palmeiras procurou a Conmebol para fazer uma despedida especial para o Estevão, mas ainda aguarda uma resposta da entidade. Eu não sei não, hein? Se até agora não responderam, daqui para tarde, né, para noite aí pro horário do jogo, vamos ver. Palmeiras deve ter já tudo esquematizado ali, né? Tudo preparado para essa despedida especial do Estevão, mas aguarda aí uma liberação da Conmebol. A Conmebol, cara, é chata, viu, mano? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Se fugir uma coisinha do que está no programado ali, né? Do que está... Eu não sei nem se isso já é regra da Conmebol, né? Eu sei que qualquer coisinha aí, qualquer coisinha que foge do controle deles, que não tem autorização, o clube paga multa, tá? E dependendo aí, né? Pode tomar até outras punições, tá? Vamos ver aí o que o Palmeiras vai conseguir de resposta da Conmebol. Se eles vão dar o ok ou se eles vão dar uma negativa aí, tá certo? E hoje o Palmeiras tem a oportunidade de igualar em vitórias o que o Corinthians tem de jogos pela Libertadores. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Tiramos onda aí, né, dos caras no começo do vídeo. Vocês têm noção do que é isso? Os caras estão eliminados da Sul-Americana. Vocês têm noção que o Palmeiras pode igualar em vitórias o que eles têm de jogos pela Copa Libertadores? O nosso rival tem 142 jogos na história da competição e o Verdão tem 141 vitórias no torneio continental. É tradição que fala, né? É tradição que fala. Aí eu fico me perguntando como que nós perdemos um campeonato paulista para esses caras.
Como que nós perdemos um campeonato paulista para esses caras? Na ocasião ainda falei, né? Ressuscitamos mais um. Cara, enfim. O Palmeiras, na história da Libertadores, tem 247 jogos, 141 vitórias, 49 empates, 57 derrotas, 479 gols marcados, 246 gols sofridos, um aproveitamento aí de 63,6%. Colossal, hein? Colossal na Libertadores. E 3 títulos, né? Somos tri da América. Palmeiras oferece contrato de 5 anos para Ramon Sosa fechar com a equipe alviverde, tá? Vamos ver aí, né? Já chegou algumas informações aí que ele está dando prioridade para continuar na Europa, né? Outras informações aí se dão conta já desse acerto, né? Que ele vem para jogar o Mundial de Clubes, jogador de 25 anos, tá? A diretoria aí tem o jogador como plano A para a posição. Mais um ponta aí, um pontinha driblador, né? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Eu vi alguns comentários nos últimos vídeos, né? Pô, o Palmeiras vai dar muita grana por esse jogador aí, né? Nós falamos algo em torno de 13, 14 milhões de euros. O Palmeiras pode desembolsar pelo Ramon Sosa. E eu fiquei sabendo aí, tá? De forma exclusiva que o Palmeiras ofereceu 5 anos de contrato para ele. Vamos ver se realmente vai fechar, né? Muitos já estavam dando certo aí o acordo. Dirigente de clube rival que foi procurar o Nottingham e aí falaram que já estava acertado com o Palmeiras. Vamos ver realmente se a gente tiver novidades aí nas próximas horas, nos próximos dias a gente traz para vocês. Vale lembrar que a janela abre dia 2 de junho, hein? Daqui a pouquinho aí, janela extra abrindo para contratações. É o mercado do Verdão. Para finalizar, quero trazer para vocês que os valores pedidos pelo Palmeiras por Aníbal Moreno trava acerto com o Boca Juniors. Nós trouxemos aqui também que o Boca está interessado no hoje reserva aí do Verdão, tá? Não, acho que não, como é que eu posso dizer, como é que é a palavra, né? Não é mais surpresa para ninguém, não é mais novidade para ninguém, né? Acho que boa parte do torcedor concorda que o Martínez é titular e o Aníbal é o reserva. Então é o seguinte, Leila disse que só venderá o argentino por um valor acima dos 115 milhões de reais. E aí, o Boca Juniors quer pagar a metade deste valor. Então, assim, por mais que ele seja reserva, o Palmeiras não quer abrir mão, assim, facilmente do Aníbal Moreno, né? Um jogador que não deixa de ser importante aí para essa engrenagem do Abel, né? Não deixa de ser importante para o elenco. Então, o Boca Juniors quer o jogador, vai ter que pagar aí um valor acima dos 115 milhões de reais. Palmeiras parte 2. Leila oferecerá contrato de 5 anos e salário na casa do 1 milhão de reais para Ramon Sosa fechar com o Palmeiras. O Palmeiras de Abel Ferreira já começa a olhar com mais atenção para o Super Mundial de Clubes, competição que conta com os principais times do futebol europeu. É claro, boa parte da torcida espera por reforços na próxima janela de transferências. A grande maioria dos torcedores do Verdão espera que chegue um reforço para as pontas, uma vez que Estevão deixará o Alviverde rumo ao Chelsea após o Super Mundial de Clubes. Embora o Palmeiras conte com Bruno Rodrigues e Paulinho pelo lado esquerdo e Facundo e Felipe Anderson pelo lado direito, tanto Abel quanto os torcedores entendem que é preciso mais um atacante rápido e driblador, uma vez que 2 jogadores estão voltando de lesões e outros atletas mencionados são mais cadenciadores da bola. Segundo a apuração da ESPN Brasil, a direção do Palmeiras também entende que existe uma lacuna no elenco no lado esquerdo do time de Abel Ferreira e mesmo já tendo gastado quase 400 milhões de reais em 3 atacantes, está disposto a trazer mais um jogador no setor para fechar o elenco. E o nome escolhido é Ramon Sosa.
Após não ter entrado em acordo com Brian Rodrigues, o Verdão abriu conversas com o Nottingham Forest para contratar o paraguaio que está sem espaço no time inglês. Leila está disposta a pagar cerca de 90 milhões pelo atacante. Segundo o jornalista Jorge Nicola, um dirigente rival do Palmeiras confessou a ele que o paraguaio está fechado com o Alviverde. A diretoria palestrina, no entanto, não confirma essa informação. Porém, soube o Bolavip Brasil que o Palmeiras quer muito o jogador e já tem o projeto pronto para Ramon Sosa. A ideia é oferecer 5 anos de contrato e um valor na casa do R$1 milhão mensal. E você, torcedor, o que acha da situação de Ramon Sosa? Deixe sua opinião nos comentários.